em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás quando julgares. Salmos, capítulo 50, versículo 6. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamos-nos a eles? De maneira alguma. Pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sobre o domínio do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há que faça o bem, não há sequer um. Salmos capítulo 13, versículo 1. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, o veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. Salmo capítulo 5, versículo 10. E Salmos capítulo 139, versículo 4. A sua boca está cheia de maldição e amargor. E amargar. Salmo capítulo 9, versículo 28. Os seus pés são velozes para derramar sangue, a destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Isaías capítulo 59, versículo 7. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Salmos 35, versículo 2. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem um concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim digo eu. Ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é dos judeus? Não, é também Deus dos pagãos? Não, é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares,
pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia.